Sextou no Flamengo. Pessoa importante do Flamengo garante contratação. E ó, Gabigol mandar recado pro Flamengo, hein? Essa e várias notícias do Flamengo você vai acompanhar aqui no canal Mengão Melhor. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like. Se inscreveu, se não se deixou o like, toca aí meu parceiro, minha parceira. Tocou? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. Como vocês podem perceber, estou aqui diretamente do aeroporto da Ilha do Amor, da Ilha do Reggae, de São Luís, Maranhão, capital do Maranhão, aguardando o meu voo para voltar para a cidade do Rio de Janeiro. Volto para o Rio de Janeiro, depois eu vou para Minas, de Minas vou para Guarulhos, pego o voo de Guarulhos vou para Argentina, e aí a decisão do Mengão em Santiago del Estero, mas tem muita coisa para a gente conversar. Eu sei, torcedor, que o Flamengo pecou muito na questão da finalização, o Flamengo precisa melhorar, e a gente sempre vem batendo nessa tecla aqui neste canal, mas o Flamengo venceu. O Flamengo está com a classificação encaminhada para a próxima fase, acredito, independente, tem jogo no Maracanã, cara, o Flamengo vai passar as oitavas de final da Copa do Brasil. São 17 jogos sem sofrer gols. 17 jogos que o Flamengo não sofre sequer um gol. É um dado assim realmente impressionante. O Flamengo, dos 26 jogos dessa temporada de 2025, o Flamengo só sofreu gols em 65% dos confrontos, o Flamengo saiu sem ser vazado. Mais da metade dos confrontos, a defesa do Flamengo não foi furada. E isso remete a uma equipe equilibrada, boa ofensivamente e boa também defensivamente. E por isso que o Flamengo vem tendo esses resultados. É um dado realmente impressionante. Joshua, iluminado, o menino, entrou no segundo tempo, no finalzinho do jogo. O primeiro jogo que o Joshua foi relacionado, o Felipe Luiz colocou ele na hora certa, colocou na hora que tinha que colocar, que é justamente esse tipo de jogo. Tudo bem que é fora de casa, mas torcida a favor, fora de casa, mas em casa, né? Porque estádio completamente lotado, 35 mil pessoas gritando pelo Flamengo, apaixonadas pelo Flamengo no estádio do Castelão, apoiando o Joshua. Ele entrou e garantiu a vitória do Flamengo. Se os grandões, se os mais velhos estavam nessa imprecisão de não fazer gol, o Joshua entrou com a precisão exata para fazer. Mas aí também se perde aquele. Michael perdeu um. Michael sem goleiro, com um gol escancarado na frente dele, ele perdeu. E o Joshua não. Boa cabeçada do Juninho, bom cruzamento do Ayrton Lucas, da esquerda o Juninho cabeceou certo e acabou pegando no contrapé. O cara pegou, foi uma baita defesa do goleiro Michael, da equipe do Botafogo da Paraíba. Não tem o que falar. Tudo bem, o Juninho perdeu aquele gol lá, que o Varela cruzou, furou a bola, mas ele participou ativamente do gol que o Flamengo teve, que foi o gol do Joshua, que no rebote mandou a bola pro fundo do barbante. Mas muitos erros, sobretudo erros ofensivos, erros no último passe, erros de finalização. Às vezes, não só o erro de finalização, às vezes tem o erro de não finalizar, que para mim é pior do que o erro de finalização. É o erro de não finalizar, e isso aconteceu nesse jogo. E eu vou entrar lá agora. Tem que elogiar aqui a partida do outro menino, João Vitor, 18 anos, entrou num jogo que tem que entrar, porque esses garotos, gente, eles precisam entrar nessas partidas para eles ganharem bagagem, para eles ganharem cancha. Vai que numa Libertadores, Deus me livre guarde, não vai acontecer nada. O Flamengo tem um monte de jogador lesionado. Quem que vai jogar na zaga? Quem que vai jogar no ataque? Tudo bem, tem o Juninho, tem o Pedro, tem o Joshua agora, tem o Malacian, que acabou não sendo relacionado para esse jogo, porque se envolveu numa confusão com o próprio Joshua, né?
Mas eu acho que esses garotos precisam dessa rodagem, né? E o João Vitor foi um dos melhores avaliados dentro do campo. Tá aqui, ó, 2 interceptações, 4 duelos vencidos, 2 cortes, 2 finalizações, 95% dos passes certos e passe para frente, virada de jogo, virada para canhota, virada para direita, virada para esquerda. Bom que ele jogou com o Danilo ali na zaga, então já Danilo já foi dando alguns atalhos, algumas dicas ali para ele, ajudou demais. O garoto no jogo. Gostei demais, bom de bola. Não à toa, estava na seleção sub-20, foi para a pré-temporada nos Estados Unidos, lá na Flórida, que a gente fez a cobertura. Aliás, de viagem agora, né, Gordola? Nós temos aí Minas, nós temos Argentina, São Paulo. E depois é Mundial de Clubes, estaremos lá para fazer essa cobertura para você, torcedor rubro-negro. Agora, Michael é um cara gente boa. Michael é um cara que tem uma história de vida maravilhosa, que deu a volta por cima, jogava na várzea, passou por situações complicadas no próprio Flamengo lá atrás, situações mentais complicadas. O Renato Gaúcho foi um cara que ajudou muito o Michael, o Marcos Braz também ajudou muito o Michael, mas não tem como não criticá-lo, até pro crescimento dele. Tá treinando finalização, Michael? Será que o Michael muitas das vezes hesita em finalizar com medo de errar? Porque ele corta para um lado, corta para o outro, aí dá uma finalização dessa com um gol escancarado, ele perde o gol. E por que eu tô reclamando? O Flamengo ganhou, Pedro. É porque era o Botafogo da Paraíba. Mas se pega numa Libertadores da América, Deus me livre e guarde, o Flamengo e Central Córdoba. O Flamengo tem oportunidade de abrir o placar, perde. Michel vai lá e perde o gol. Isso não pode acontecer. Isso tem que ser corrigido. Tem que treinar a finalização, tem que treinar a tomada de decisão, tem que treinar passe no último terço do campo. Tem que treinar tudo isso. Porque senão a situação fica bem difícil. Ó, tem que treinar com esse cara aqui, ó. O Zico. Né? Chama o Zico lá para dar uma aula de finalização, de bater falta também, já aproveita. Porque é uma situação difícil. Agora, a defesa do Flamengo é intransponível, pelo menos nesse recorte. Literalmente intransponível, porque dos últimos 6 jogos, o Flamengo não tomou nenhum gol. 0 gols que o Flamengo tomou. É um time que ainda vai receber reforços, tem a questão do Jorginho, a gente vai comentar aqui. Tem a questão do Flamengo que é mais um zagueiro, eu acho que não precisa, eu acho que a atuação do João Vitor deixou claro isso. Tem na categoria de base, esse zagueiro só tem que, lógico, na medida do possível, dar mais bagagem, dar mais experiência, né? Mas é um elenco que ainda vai ser encorpado para a disputa do Mundial de Clubes e das competições que tem a Libertadores, o Brasileiro e a própria Copa do Brasil. A Copa do Brasil, gente, não é prioridade, mas de acordo com o que se vai avançando, chega nas oitavas, chega nas quartas, chega na série, aí, meu amigo, já acaba virando prioridade. Mas eu acho que o Felipe Luiz levou certinho, botou o Gerson, o pessoal ali titular só no segundo tempo, não levou o Pedro, não levou a Arrascaeta, não levou essa galera porque tem que descansar, porque serão 2 jogos seguidos que a gente vai precisar dessa galera intacta, que é contra o Cruzeiro, 6h30 da tarde. No próximo domingo no estádio do Mineirão, estaremos lá. No sábado de manhã já estou partindo para a capital Belo Horizonte. E também contra a equipe. Teremos a partida contra a equipe do Central Córdoba fora de casa, que vai ter que ser os titulares, a cavalaria toda, né? Vai ter que estar disponível, então tem que dar uma segurada, não tem jeito. Isso aí a gente tem que entender, o torcedor tem. E o time que foi a campo era mais do que o necessário para vencer a equipe do Botafogo da Paraíba, tanto é que venceu, era para ter vencido até com uma vantagem maior, mas acabou que não conseguiu justamente pela incompetência nas finalizações, né? Pessoal, o Felipe Luiz deu uma entrevista coletiva bem sincerona, viu? A gente vai repercutir aqui a entrevista coletiva do Felipe Luiz
Ele começa falando que a análise que ele fez do Botafogo da Paraíba foi uma análise onde ele imaginou um jogo difícil pelo gramado, mas reconhecendo claramente a nossa superioridade técnica. Por mais que tenha um time bem qualificado, bem treinado, me demonstrava que iríamos ter dificuldades de entrar por dentro dessa equipe. O Flamengo tentou por fora. O Flamengo ele vira a bola para canhota, ele vira a bola para direita para tentar fazer o jogo fluir. E o gramado complicado, tá? Eu pisei no gramado, inclusive, né? Eu publiquei lá no meu Instagram, se você não segue lá ainda, Mengão pontou melhor. Fundo, gramado alto, grama alta, tá? Com algumas irregularidades no gramado, não é querendo dar desculpa, isso aí não é desculpa pelos gols que o Flamengo perdeu, lógico, mas é um gramado diferente do estádio do Maracanã, que outrora também teve um gramado horroroso, e agora aqui, né, de vez em quando o Flamengo e o Fluminense tiram um jogo do Maracanã e aí dá para fazer o processo de recuperação do gramado do Maracanã, beleza? O Felipe Luiz falou sobre o Michael, viu? E foi sincerão. Porque olha o que ele falou. O Misha, realmente, na frente do gol, no que é o último terço, ele está pecando um pouco. Aí entra um pouco do brilho. Os jogadores de frente passam por essa fase. O Michael está fazendo tudo certo para a equipe, pressiona, ataca espaço, tem um contra um, mas no último momento ele está pecando um pouco. Mas ele é o cara que mais fica no treino depois fazendo finalização, olha aí. O ajuste é que falta. É recuperar um pouco desse brilho. É um jogador muito importante para mim e para a equipe. Bom, se está treinando finalização, continua treinando. Treina mais vezes, se treina 50, treina 60, se treina 60, treina 70, treina 70, treina 80. Né? Porque vamos ter paciência, lógico, mas vem deixando a desejar. E o torcedor já perdeu a paciência. Eu ainda tento ter um pouco mais de paciência. Eu sou torcedor também, mas eu tenho influência aqui no canal, tenho responsabilidade, então eu tento ter um pouco mais de paciência, mas porque não foi jogo decisivo. Aliás, foi jogo decisivo, mas isso não influenciou. Influenciou nos gols, mas não vai influenciar na classificação do Flamengo. Pouco creio. Agora na Libertadores, fora de casa, Central Córdoba, aí no mata-mata de Libertadores, que pode vir por aí, num jogo decisivo, Flamengo e Palmeiras, Campeonato Brasileiro, o cara tem uma oportunidade daquela, ele não pode perder o gol, gente. O Flamengo tem que ser mais eficiente. O Flamengo, ele cria muito para fazer pouco. Esse é o grande problema do Clube de Regatas do Flamengo, tá? E ó, o Felipe Luiz desceu a mamona na logística do Flamengo, rapaz. Pois é, sobrou pro pessoal da logística. Olha o que ele falou. Foi uma festa linda aqui. Acho que foi a primeira vez que eu vim aqui. O que me deixou triste é que a nossa logística foi um desastre. Chegamos tarde, falta de organização, nos levou quase 1 hora para chegar ao quarto. Temos que melhorar isso. Não podemos deixar isso acontecer. A saída do ônibus, o desembarque do ônibus para o hotel também foi desorganizado. Temos que melhorar isso. Eu tenho uma informação e vou dar minha opinião depois. A informação que eu tenho é que o Flamengo, o único voo disponível a ser fretado pelo Flamengo era o voo das 10 horas da noite, das 10h25. Só que mesmo esse voo teve um atraso. O Flamengo era para ter saído da cidade do Rio de Janeiro às 10h25 da noite. O Flamengo foi sair da cidade do Rio de Janeiro quase 11 horas da noite. Praticamente 11 horas da noite. A gente estava acompanhando o voo, a gente viu. Mas por que teve esse atraso? Porque por motivo de força maior. O avião não havia chegado, não havia aterrissado ainda no aeroporto do Rio de Janeiro. E sem avião não tem como voar para cá. Não sei se deu algum problema, manutenção, coisa e tal. Sei que teve esse atraso, o avião pousou, os jogadores embarcaram, seguiram viagem aqui para São Luís. Então, tem a questão do atraso e tem a questão de que só tinha esse voo disponível para fretamento. A informação, tá, que eu apurei com uma pessoa de dentro do Flamengo. Realmente é muito tarde.
muito tarde. Para atleta chegar, para passear, para descansar, é tarde. Mas, às vezes, coisas podem fugir do controle. Também não vou aqui detonar a logística do Flamengo. A questão da organização, da torcida, eu até compreendo, porque aí era uma função do Estado, né, da polícia, fazer esse cercar o ônibus ali, enfim, isso que ele reclamou, que o ônibus demorou muito de sair do aeroporto até. Só que, cara, vocês viam quantas pessoas tinham na rua apaixonadas pelo Flamengo, loucas pelo Flamengo? Acho que tinha quase 50 mil pessoas. Não tô brincando, não. De 25 a 50 mil pessoas na rua. Saindo lá do aeroporto e já tinha gente no hotel. E aí quando chegou, gente, é muita gente. Tem que botar a polícia a dar com pau para dar jeito nisso. Então é algo que também, acredito eu, foge do controle. É uma situação atípica. Não são todos os jogos que o Flamengo... É lógico, já fez isso no Piauí, já fez isso em João Pessoa, na Paraíba, já fez isso em Manaus. Cara, mas foi uma loucura. E que o torcedor faça mais vezes isso. E que as autoridades competentes, a logística do Flamengo, lide com isso de forma melhor, porque nós somos o Flamengo. O Flamengo não é o Ituano, que não vai ter ninguém lá para receber. O Flamengo não é o Atlético Mineiro, que vai ter 1, 2, 3, 4, 5 pessoas no máximo. O Flamengo é uma nação, então isso foge do controle, foge... É algo atípico, é algo que não acontece sempre. Entendeu? Então, eu até passo um paninho aí, mas entendo, tem que melhorar, coisa toda. Reconheço, né? Felipe Luiz elogiou o Joshua. Né? O Joshua jogou com o Felipe Luiz no Sub-17 do Flamengo, inclusive foi campeão da Copa Rio em cima do Vasco, em pleno São Januário, com o Joshua no Sub-17 do Flamengo, e ele falou o seguinte: é como se tivéssemos contratado um jogador. Falou o Felipe Luiz, e vale lembrar que a multa rescisória para tirar o Joshua do Flamengo é de 400 milhões de reais. A multa já está lá no alto porque já se sabe que ele é uma promessa das categorias de base do Flamengo. Se envolveu no arranca-raba aí com o Alacian, normal, discussão. O Alacian, ele não foi afastado por causa disso, ele foi afastado porque, segundo a comissão técnica e diretoria, ele vinha desempenhando baixo rendimento no treinamento após esse entreveiro com o Joshua, que é outro jogador também que tem muito para agregar ao Flamengo, e acho que ele tem que botar a mão na consciência para voltar. São dois garotos que têm muito a agregar para esse elenco, para esse time do Flamengo. José Boto, diretor de futebol do Flamengo, comentou sobre a negociação com o Jorginho em entrevista ao canal do Flazoeiro, pessoal. E o Boto falou o seguinte: se o Jorginho vier, vai ser depois que acabar a temporada na Europa. Espero que há tempo do Mundial. Mas recebi uma informação, fui lá no hotel do Flamengo, estive lá, que está bem encaminhada a contratação. Só existe essa dúvida em relação ao Mundial e as pessoas internamente pensam igual eu penso. Ainda bem. Se der para vir para o Mundial, show de bola. Se não der, meu amigo, a gente vai com o que a gente tem e depois vai ter o Jorginho. Para o Brasileiro, para a Libertadores, para a Copa do Brasil, para as outras competições. Não tem que se basear, lógico, o Mundial é importante, tem isso, tem aquilo. Não tem que se basear só por isso, né? Pelo menos eu penso dessa forma. Pessoal, o Cruzeiro venceu a equipe do Vila Nova pela Copa do Brasil no estádio do Mineirão, e Gabriel Barbosa, o Gabigol, comentou sobre o reencontro com o Flamengo. E ele fala: todo mundo sabe o carinho e o amor que eu tenho pelo Flamengo. Isso eu nunca vou esconder, é o time que está no meu coração. Espero que seja um encontro legal e que o Cruzeiro vença. Sai fora, sai pra lá. Cruzeiro vença na casa do chapéu. Nós vamos aí, vamos ganhar de vocês. Vamos para cima deles, para manter a liderança no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, inclusive, tem um confronto contra o Vasco da Gama. É na casa do Vasco, mas a gente sabe que o Vasco, fora, em casa. Você que está aí, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like. Tamo juntão, saudações brunegras.